certo? 8 e 5 ou não? Tá? Tá certo. Ah, é. Tá 1 minuto adiantado aqui na hora. 8 horas e 4 agora. Muito bem. Vamos então abrir o nosso livro O Céu e o Inferno. Logo após a capa, na contracapa, o título do livro, O Céu e o Inferno. E logo após a contracapa, a relação das obras de Kardec, o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E, como sétima obra, Obras Póstumas. Essa relação pode ser aceita como obras de Kardec, porém não faz parte da codificação. Alguns livros aqui relacionados, por exemplo, o que é o Espiritismo e Obras Póstumas. E também, isso mesmo, que é o Espiritismo e Obras Póstumas. O Livro dos Espíritos, 1857, a sequência na codificação, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1863, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, 1865, e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, 1868, pouco antes do desencarne dele. Logo em seguida, lá em cima, Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque na realidade não trata especificamente do que significa céu e inferno, não como as religiões consideram, né? O Espiritismo tem uma outra posição sobre o significado da palavra céu e inferno, que não é o significado religioso dessas palavras. E então ele coloca como segundo título qual é o ponto de vista, a justiça divina segundo o Espiritismo, como o Espiritismo encara a justiça divina, ou descobre a justiça divina segundo o relato dos próprios Espíritos. E ele explica qual é o conteúdo desse livro. Ele diz assim: contendo o exame comparado das doutrinas, ou seja, ele vai comparar, sobretudo a doutrina católica, né, sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas e etc. Seguido de numerosos exemplares da situação real da alma no momento da morte e após a morte. O que significa dizer que Kardec simplesmente não escreveu esse livro baseado naquilo que ele imaginava o estado dessas criaturas após a morte. Então, foi feito realmente um estudo profundo, com o relato de vários espíritos, e qual era a situação deles no momento da morte e após a morte, e qual a situação do estado de cada um de conformidade com a sua condição no mundo dos espíritos. Ele vai tratar basicamente de 3 estados, aqui, os espíritos sofredores, aqueles que sofrem, os que estão numa situação mediana e os espíritos felizes, né? E ele coloca aqui uma passagem de Ezequiel, está no capítulo 33 da Bíblia, versículo 11, ele diz assim: juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E entre parênteses está, com notas explicativas e comentários e comparações com as conquistas atuais das ciências psicológicas. Logo em seguida tem o índice, né, com capítulos, etc. E vamos ter aqui notícias sobre o livro. Essas notícias do livro são escrita por José Herculano Pires, que faz a tradução da primeira parte, inclusive os rodapés,
e da segunda parte é uma outra pessoa, João Teixeira de Paula. Então o Herculano ele diz o seguinte: lendo-se este livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte temos a exposição dos fatos que motivaram e a apreciação judiciosa, sempre serena, dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levadas em consideração à luz de um critério superior. A 30 de setembro de 1863, como se pode ver em obras póstumas, Kardec recebeu dos espíritos superiores este aviso. Abre aspas. Chegou a hora da igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado. De que igreja ele estava falando? Católica. Era a única a qual os espíritos se referiam. E naquela época haviam as outras, mas todas as outras eram derivadas da igreja católica, no mundo ocidental. Tá? E como a igreja católica era muito poderosa naquela época, né, eles estavam aqui se referindo exclusivamente, única e exclusivamente à igreja católica. Do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade a que conduziu os espíritos. Do estado de incredulidade, Glaucio. A Igreja Católica fez um grande favor de levar as pessoas à incredulidade. Por quê? Instituiu os dogmas e eles mesmos não praticam aquilo que pregam como necessário para a salvação. Fecha aspas. Esse julgamento começava com a preliminar constituída pelo Evangelho segundo o Espiritismo e devia continuar com o céu e o inferno. Dentro de 2 anos, em seu número de setembro de 1865, a Revista Espírita publicaria em sua seção bibliográfica a notícia do lançamento do 4º livro de codificação espírita, O Céu e o Inferno. Faltava apenas a Gênese para completar a obra da codificação da terceira revelação. 2 capítulos de O Céu e o Inferno foram publicados antecipadamente na revista. O capítulo intitulado Da Apreensão da Morte, vigorosa peça de acusação, no número de janeiro de 1865, e o capítulo onde é o céu, no número de março do mesmo ano. Apareceram ambos como se fossem simples artigos para a revista, mas o último trazia uma nota final, anunciando que ambos pertenciam a uma nova obra que o Sr. Allan Kardec publicará proximamente. Em setembro, a obra já aparece anunciada como à venda. Kardec declara que, não podendo elogiá-la nem criticá-la, a revista se limitava a publicar um resumo do seu prefácio, revelando o seu conteúdo. Os capítulos antecipadamente publicados aparecem, o primeiro com o mesmo título com que saíra, e o segundo com o título reduzido para O Céu. Estava dado o golpe de misericórdia nos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso com que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal conseguira penetrar na massa impura do mundo e levedá-la
à custa de enormes sacrifícios. Então ele primeiro está criticando o cristianismo formalista, que é a Igreja Católica, e falando que o primeiro, o essencial, o não formal, que seria o verdadeiro cristianismo, né, esse realmente fez o trabalho que tinha que ser feito, enquanto que o catolicismo fez a gentileza de desfazer, ou quase que desfazer aquilo que o Cristo, a custa de tanto sacrifício, fez. Né? Kardec reafirma o caráter científico do Espiritismo. Como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta os problemas das penas e recompensas futuras à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos. No capítulo 1 de O Céu e o Inferno, intitula-se O Futuro e o Nada. Nesse capítulo, coloca o leitor em face das duas alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. É cartesiano quando propõe essa premissa lógica de agudo realismo. Vivemos, pensamos, agimos. Isso é positivo. Não é menos certo que morremos. É shakespeariano quando evoca o dilema ser ou não ser. Eis a alternativa. Mas ao mesmo tempo se opõe com a antecedência de mais de um século à tese do nada, que surgirá ali mesmo na França com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. Esse então e da gentileza, né, de tornar o homem um nada, né? O Sartre. O que mais impressiona nesse processo jurídico é a objetividade da acusação. Não estamos diante de um tribunal romano, onde as normas do direito se subordinam às exigências imediatistas do império, mas perante um tribunal grego do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante o que é isso e exige definição precisa, segundo as leis da maiêutica. Essas comparações não são retóricas, são simplesmente históricas. O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca socrática da verdade, segundo a exposição platônica. O juiz que pontifica nesse tribunal não enverga a toga impura de Ânito, mas a túnica de Platão. A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel que a pagã. Bastaria isso para justificar o renascimento, o mergulho da humanidade no servedouro medieval. Levou a natureza humana a um retrocesso histórico só comparável a do nazifascismo em nosso tempo. Os intelectuais materialistas assustaram-se com o retrocesso do homem nos anos 40 do nosso século e puseram em dúvida a teoria da evolução. Se houvessem lido este livro de Kardec, saberiam que a evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão espiralada. Os teólogos medievais estavam racional e moralmente atrasados em relação aos teólogos gregos, porque representavam uma vasta camada da população ainda não atingida pelas luzes da cultura helênica. A evolução do homem na Terra
está sujeita às vicissitudes da superposição periódica de camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. Sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando da transmigração das almas. A nossa evolução, ela não se dá com rapidez, em linha reta, porque nós estamos sempre em contato com os espíritos mais atrasados, e influenciados por eles. Espíritos materialistas, ligados à matéria, ligados à violência, à guerra, a atos bárbaros, né? aos desregramentos do sexo sem compromisso, etc, etc. É por isso que a gente está sempre, a nossa evolução ela se dá de uma maneira muito lenta e de forma espiralada, né? Por conta disso. Quer dizer, além de tudo, a gente está sujeito a isso ainda. A queda do Império Romano foi um momento de superposição dos bárbaros, que precisavam abeberar-se na cultura clássica. No episódio aparentemente inexplicável do nazifascismo, tivemos um novo afloramento dos instintos bestiais do homem. Esses instintos ainda estão presentes em nosso mundo de após-nazismo, mas vão sendo caldeados na ebulição cultural dos nossos dias. Nenhuma imagem explicaria melhor essa situação que a do caldeirão medieval formada por Willem Dilthey. Vemos assim que este livro de Kardec tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha da sequência do processo cristão. Na linha de sequência do processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao espiritismo dar-lhe a última demão, como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. A leitura e o estudo sistemático desse livro se impõe aos espíritas e não espíritas, a todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Mesmo entre os espíritas, esse livro é quase desconhecido. A maioria dos que o conhecem nunca se inteirou de seu verdadeiro significado. Kardec nos dá, nas suas páginas, o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias, mas ao mesmo tempo estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após-morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, pois o seu objeto não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. O que é essa ciência de mensuração? Essa ciência de mensuração que fala? É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração. A ciência espírita ela está fora da ciência convencional. Na ciência convencional você mede a evolução de uma determinada coisa, de um determinado material, de uma determinada liga, você mede. Mas a ciência espírita você não consegue mensurar, porque a evolução humana se dá ao longo de milhões de anos. Então você não consegue mensurar agora. Por isso que a gente, quem não conhece esses fatos, da transmigração das almas, acha que a Terra está ficando pior. Ah, isso aqui está pior, tem mais violência, tem mais crime, tem mais não sei o quê, as pessoas não têm moral. Viu o que ele falou aqui? De tanto em tanto tempo, espíritos grosseiros, bárbaros, vêm em massa ter contato com a humanidade que está no nosso planeta para poder, nesse contato, melhorar, evoluir. E é nesse contato que se dá esse embate.
esse choque entre aqueles que já estão mais evoluídos e esses que vêm e encarnam no mundo e fazem o que fazem. Os que está vendo de tudo. Exatamente. E vai continuar vendo por muito tempo ainda. Por muito tempo. Calhar precisa disso. É natural, é normal isso no nosso mundo. No nosso mundo é natural isso. Quem tem que sair desta refrega sem se machucar, ou se machucando o mínimo possível, é cada um de nós. Nós temos o conhecimento. E desse conhecimento vai ser cobrado. Você pode cometer exageros, você pode cometer equívocos, o que é natural também. Deus é a inteligência suprema do universo. Ele sabe o que cada um de nós passa. Ele sabe o problema de cada um. Ele sabe a que tipo de experiência cada um de nós está submetido num mundo como esse. Então, por isso que a pena dele não é rigorosa. Ele julga conforme a intenção. Então, você pode cometer deslizes, você pode cometer equívocos, né? Mas quem tem conhecimento não pode cometer os absurdos que aqueles que não têm conhecimento cometem. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdade à luz da razão esclarecida. Como ciência de observação, o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume. Como ciência de pesquisa, nos oferece a segunda parte, em que vemos Kardec investigar objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Como ele acentua incessantemente as penas e recompensas, que são as consequências naturais do comportamento humano na Terra, não aparecem aqui como alegorias ou suposições elaboradas pela mente, mas como resultado da pesquisa mediúnica de investigação direta da situação dos espíritos através das próprias revelações. E essas revelações não são gratuitas, nem colhidas ao acaso, mas provocadas pelo experimentador através de anos de trabalho árduo e paciente. Mais de um século depois, um século e meio no nosso caso, né? No nosso caso, quando foi escrito aqui, foi escrito em 73, né? Quer dizer, nós temos muito mais do que isso agora, um século e meio depois de realizado, esse trabalho é hoje sancionado pelas investigações recentes, não só no meio espírita, mas também no campo das investigações parapsíquicas. A imparcialidade de Kardec, o seu amor pela pesquisa, a sua confiança na eficiência da investigação científica transparecem a cada instante. Charles Richer teve razão ao reconhecer a evocação científica do codificador do Espiritismo, dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais com base nos resultados de sua investigação. Kardec não repudia o dogma do purgatório, o mais suspeito da estrutura teológica arbitrária, porque introduzido tardiamente no sistema dogmático católico, mas aceita-o e justifica-o. O purgatório é a terra, o lugar determinado e circunscrito em que purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados. A doutrina teológica dos anjos e demônios é submetida também à prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização, e somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Mas isso não é uma ideia, uma hipótese, o produto de uma elucubração mental ou de uma interpretação arbitrária dos textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Milhares de criaturas espirituais, não tem exagero nenhum não, é milhares mesmo. Kardec investigou, anotou, identificou, catalogou e classificou cada uma dessas entrevistas feitas com os espíritos. Ele coloca aqui apenas uma parte dessas, né?
Mas foram milhares mesmo, não há nenhum exagero da parte do professor Herculano Pires em dizer isso, tá? Porque pode parecer um exagero, né? Uma pessoa investigar milhares de espíritos, né? Mas para o investigador, para o cientista, é assim que se processa mesmo. Investiga, entrevista, compara, faz a análise e julga aquilo que recebe por comparação, por experiência. Né? Voltando lá, milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas à experiência mediúnica, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. A importância deste livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à teologia, como procuramos demonstrar em várias notas ao texto, o céu e o inferno antecipou de mais de um século as transformações que ora se operam no seio das várias igrejas. Se os teólogos que pretendem ser homens, mais do que homens, como Descartes os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nestas páginas a solução dos seus mais angustiantes problemas. E Herculano Pires assina São Paulo, 30 de julho de 1973. Alguma pergunta a respeito do que nós acabamos de ler, gente? Não? Falou alguma coisa? Conversando com gente inteligente. Capítulo 1. O futuro e o nada. Item 1. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Parafraseando o sábio que diz: penso, logo existo. Eis o que é positivo. Ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar que nós vivemos, pensamos e agimos. E nós morremos. Então, estabelecido isso, em cima disso é que ele vai montar todo o seu livro. O que não é mesmo certo. Quer dizer, é motivo de preocupação de todos, né? O cara pode não pensar filosoficamente, penso logo existo, mas que ele pensa que um dia ele vai morrer, o que vai ser, ele pensa. Ele pode não ser cristão, pode não acreditar em Deus, pode não estar nem aí com nada, mas que ele pensa nesta possibilidade, ele pensa. E o que vai ser? Se é que vai ser alguma coisa. Porque o nada, ele nos causa indignação, não causa? O que seria a vida? Qual é a razão da vida? Kardec fala assim: se alguém esses detratores do Espiritismo, que negam o Espiritismo, tiverem algo que explique melhor que o Espiritismo, com mais lógica, mais racionalidade e mais objetividade, eu fico com a segunda hipótese. Porque aqueles que gostam do nada, que o homem é um acidente biológico e tal, eles falam tudo isso, detratam o Espiritismo, mas não dão uma solução para o caso. Fica o dito pelo não dito. O Espiritismo não serve, é uma grande ilusão, uma grande bobagem, escrito por gente que não tinha nada que fazer, por pessoas que não são sérias, que não estavam ali brincando, de escrever alguma coisa, né? Mas não dão uma solução melhor. Porque se eu digo assim, isto não presta, essa cadeira não presta, eu tenho que colocar no lugar dela uma melhor que essa, que preste. Não é assim? Era o que Kardec pensava. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada.
Viveremos eternamente, ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? É uma proposta de Kardec, não é? Ele está propondo isso aqui para a gente, não é? Vale a pena a gente pensar a respeito? Mesmo que a gente não... Porque Kardec não está dizendo assim, olha, acreditem nisso, acreditem no Espiritismo, acreditem na vida após a morte. Não está falando, ele não está colocando o mérito da questão. Ele está dizendo assim, será que vale a pena pensar nesse fato? Nisto que é um fato na vida? Nós vivemos, nós pensamos e nós agimos. E nós morremos. Será que depois que a gente morre, é o nada? Desaparece tudo? Nós não vamos ser absolutamente mais nada? Ou será que nós seremos alguma coisa? Vale a pena a gente pensar a respeito? Independente da nossa crença, independente dos valores que nós temos a respeito dessas ideias? E ele segue: toda criatura humana sente a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Diga-se àquele que sabe que vai morrer, que ele ainda viverá, ou que a sua hora foi adiada. Diga-se, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi, e o seu coração palpitará de alegria. Mas do que serviriam essas aspirações de felicidade se basta um sopro para dissipá-las? Haverá alguma coisa mais desesperadora do que a ideia da destruição absoluta? Aqui tem um rodapé, que é do professor Herculano Pires. Ele diz assim: 100 anos depois de Kardec, a filosofia em França quase se desfez nos sofismas do nada, com Jean-Paul Sartre e sua escola. Mas Simone de Beauvoir, não sei como se lê, Beauvoir, companheiro e discípulo de Sartre, confirma e ilustra as considerações de Kardec ao escrever: detesto pensar no meu aniquilamento. E eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, não é? Aqueles que não têm um pensamento tão elaborado como essas pessoas que lidam com a filosofia, eles ficam imaginando: bom, se eu vou morrer e tudo vai acabar, de que serve o meu esforço em relação à família? Querer fazer as coisas certas. O meu amor pela justiça, porque todos nós nos indignamos com a injustiça, independente da crença, independente da situação financeira e social da pessoa. Todos nós nos indignamos com a injustiça. Não é verdade isso? Isso é uma realidade humana, independente de qualquer situação, independente de qualquer outra consideração. A pessoa pode ser uma pessoa de muito baixa posição social e outra de muito alta posição social, uma pessoa ilustrada do ponto de vista da cultura e bem educada, a outra pode ser ao contrário, mas as duas se indignam igualmente diante de uma injustiça. A injustiça não é tolerada pelo homem. Por quê? Se nós somos o nada, se a morte vai aniquilar o homem, desaparecer com a criatura, por que essa indignação? Como se explica essa indignação? Qual é a razão que isto existe naturalmente dentro de nós? Esta indignação com a injustiça. Por que o homem não vai atrás dessa questão? Por que não vai ter preguiça? Não, ele vai atrás. Claro que vai. Todos vão. Olha, uma coisa é verdade, ninguém pode negar. O homem, independentemente de qualquer outra coisa, de qualquer outra situação, ele busca a felicidade. O homem não se conforma em ser infeliz. Você já viu algum infeliz conformado? Você tem malandro conformado com a cadeia, em apanhar da polícia. Você tem o indolente, né?
para não dizer vagabundo, conformado com a situação dele, ele come uma vez por dia quando come, dorme mal, mora mal. Ele fala, não, para mim tá bom, tá, eu trabalho pouco, é isso que eu quero, né? Tem gente que se sujeita a morar na rua e tal, né? Mas conformado em ser infeliz, não existe ninguém. Ninguém é conformado com a infelicidade. A pessoa luta exatamente para sair daquela situação para uma situação melhor. Tanto que, como é que esses políticos se elegem? Falando o quê? Vou melhorar a condição da cultura, vou melhorar a situação de moradia, vou melhorar a sua situação de segurança. Por quê? É o que as pessoas almejam para ter mais tranquilidade, consequentemente para serem mais felizes. Isto é uma condição inerente ao ser humano, ela é própria de nós. Ninguém precisa ensinar uma criança que ela precisa disto ou daquilo, ou deseja isto ou aquilo, para se sentir feliz. É inato no homem isso. Por que essa situação é inata em nós? Por que o desejo pela felicidade, em estar melhor, é inato no homem? Se a vida ela acaba com a morte do corpo físico. Se há o aniquilamento total da individualidade. São perguntas que nós devemos nos fazer, se a gente não faz essas perguntas, nós deveríamos fazer. O senhor sabe quando eu melhorei bastante? Quando eu me conscientizei da reencarnação. Eu melhorei bastante sobre isso. Aí eu melhorei bastante. Acho que as pessoas não têm conhecimento, não têm conscientização disso. Mas eu melhorei depois disso, melhorei bastante. É uma maneira da gente entender a justiça de Deus. Eu melhorei bastante. Falando de mim, né? Não estou falando no geral. Mas no geral é isso mesmo. A reencarnação que ela propõe é a igualdade perante a justiça de Deus para todos os homens e a oportunidade que todos têm em função dessa lei de reencarnação de se melhorarem, de progredirem, de avançarem e consequentemente de conquistarem a felicidade. A compreender a lei de reencarnação, entendê-la e aceitá-la é um caminho muito grande para que você entenda a justiça de Deus e, sobretudo, a aceite. Porque entender a reencarnação e aceitar a reencarnação, por si só, não significa aceitar a justiça de Deus. Tem muita gente que é reencarnacionista, mas não aceita a justiça de Deus. Primeira coisa que ocorre de ruim na vida da pessoa, ele impreca contra Deus. Então, mas é uma coisa, eu acho que é sinônimo de outra. O quê? Não dá para encarar a justiça de Deus se você aceitar. Foi o que eu falei. Mas o fato de aceitar a reencarnação só não significa que a pessoa entende e aceita. Às vezes pode até entender, mas não aceita. Sim. Por quê? O orgulho fala mais alto. O que fala no Evangelho? O homem que se liga aos bens materiais está no caminho inverso da aceitação da imortalidade. Não é? Por quê? Porque o orgulho, a vaidade, ela se liga muito mais aos bens materiais, aos valores do mundo material, do que os valores do mundo moral. Não é? Então, às vezes, a pessoa aceita a reencarnação, mas ela não aceita a justiça de Deus como ela deve ser aceita, porque o homem que aceita a justiça de Deus, ele é submisso à vontade de Deus. E ser submisso à vontade de Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O cara diz assim, eu aceito a vontade de Deus, Deus seja louvado. Primeira coisa que acontece na vida do cara, ele manda Deus para aquele lugar. E manda mesmo, não quer nem saber. Se ele tiver sem dinheiro, nossa senhora, é a primeira coisa. Ele não julga, ele não pesa as consequências dos atos pregressos em relação àquilo que está acontecendo na vida dele naquele momento. Ele não vê que ele foi imprudente lá atrás e a consequência do fato de ele estar sem dinheiro, ele estar com problema financeiro, hoje
é consequência dos atos pregressos dele, não da vontade do Criador. Porque o Criador dá a inteligência, dá a vontade e dá a capacidade de pensar a todos nós exatamente por essa razão, para que a gente adquira uma coisa chamada prudência. E a prudência é a coisa mais importante que existe. Os antigos diziam que caldo de galinha, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Por quê? O que eles queriam dizer com isso? Seja prudente. Se você não quer ter dor de estômago, nem problema intestinal, tome caldo de galinha. Aí o cara vai no bar, enche os picuá daquelas coxinhas impregnadas de óleo que já devia ter sido jogado fora há 15 dias atrás, e não quer ter problema intestinal. Aí eu vou contar essa história aqui para vocês, só para ilustrar. Foi filmado essa semana, esses dias atrás aí, um sujeito nos Estados Unidos, deve ser da Pizza Hut, sabe aquela Pizza Hut que é famosíssima nos Estados Unidos? Imaginem aonde ele estava urinando. Na pia onde se lava a louça e onde se lava os alimentos. Filmaram, ele foi despedido, foi mandado embora. O sujeito estava urinando ali. Vocês imaginam o que acontece dentro dos restaurantes? Não. Vocês acham que os caras... A gente em casa lava uma salada, você lava 2, 3 vezes a salada, seca, acondiciona direitinho, cobre ela para que mosca não pose, né? Mas você está lavando um maço de alface. No restaurante o cara lava 20, 30, 40 maços de alface, dependendo do resultado do movimento do restaurante. Você acha que ele vai ter o mesmo cuidado, Então, nos falta bom senso, né? O sujeito come todo dia no restaurante, come todo dia essa porcariada e não quer ter problema de intestino, não quer ter problema de estômago. Vai ter, com certeza. Né? Então, as coisas que acontecem, é por isso que, seguindo a lei de reencarnação, vem a lei de causa e consequência, o livre-arbítrio e a lei de causa e consequência. Exatamente por isso, que é para explicar para o homem, olha, você tem a lei de reencarnação a seu favor, o livre-arbítrio também, mas tudo o que você faz vai redundar numa consequência que pode ser agradável ou não em decorrência da sua ação. Quando o cara entende as leis naturais, como elas funcionam, aí você passa a entender a justiça de Deus e a aceitá-la. O grande problema dos espíritos encarnados no nosso planeta é um só: orgulho, que é primo, irmão, gêmeo do egoísmo. Então a pessoa é egoísta, é orgulhosa, só para mim, só os meus interesses, só eu que preciso, ninguém mais precisa. Quando acontece alguma coisa errada na vida do sujeito, a primeira coisa que ele faz é acusar. Ele tem que acusar alguém, ele não é o culpado. Ele tem que acusar alguém, ele acusa Deus. Né? É verdade que aceitar a lei de reencarnação e entendê-la leva à compreensão da justiça. Né? Mas por si só, ela não cria esse efeito. Nós temos que entender a ação de todas as leis e aceitá-la. Que eu melhorei. Sim. Não, eu estou explicando. Então, você está nesse caminho. Eu não estou na perfeição. Não, perfeição não tem ninguém aqui. Mas você está no caminho. Você está nesse caminho, que é o que precisa acontecer. Entendeu? As pessoas não precisam aceitar a Deus. As pessoas precisam aceitar a si mesmas. Como são, entender aquilo que falta para se melhorar e trabalhar nesse sentido. Muito bem. Sagradas afeições, inteligência, progresso. Eu li todo o rodapé, né? Não li? Ah, é verdade, desculpa. Penso com melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado e que não mais existirá. Toda a música, toda a pintura, tantos lugares percorridos e de repente mais nada? La force des choses, a força das coisas, final do último capítulo. A aproximação da morte, sob a ideia do nada, acarreta às criaturas mais cultas essa desesperança amarga. O Jean Paul Sartre era um cara amargo, né? Eu já vi várias entrevistas
com ele, reprise de entrevista dele, ele é um cara super amargo, né? Não sei se vocês lembram da feição dele, ele tinha uma feição, inclusive, meio pesada, um cara esquisitão. Voltando lá. Haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta? Sagradas afeições, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo seria destruído, tudo estaria perdido? Que necessidade teríamos de esforçar-nos para ser melhores, de nos constrangermos na repressão das paixões, de nos fatigarmos no aprimoramento do espírito, se de tudo isso não iremos colher nenhum fruto? E, sobretudo, diante da ideia de que amanhã, talvez, tudo isso não nos sirva para nada? Mas, se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente no presente, na plena satisfação de seus apetites materiais, nada aspirando para o futuro. Uma secreta intuição nos diz que isto é absurdo. Acreditando que o fim de tudo é o nada, o homem concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. Com efeito, não seria lógico preocupar-se com um futuro que não se espera? Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e a incredulidade é consequente consigo mesma quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto vivemos, gozemos o mais possível, desde que após a morte tudo está acabado. Gozemos logo, pois não sabemos quanto tempo isso vai durar. E também, quando chega a esta outra conclusão bastante grave para a sociedade, gozemos de qualquer maneira, cada qual por si, que a felicidade neste mundo cabe sempre ao mais esperto. Até parece que ele está falando do Brasil, né? Hã? A lei de Gerson. A lei de Gerson. Gerson já pediu, pelo amor de Deus, para não falar mais isso, né? Mas quem mandou ele lançar a moda? Se o respeito humano consegue deter alguns, que freio poderia segurar aqueles que nada têm? Gente, não é isso que a gente está vendo com essas crianças que se escondem atrás da idade para cometer crime? É isso. Fica aquela penitência, se não tem nada bom. E se esconde atrás da idade. Você sabe que não vai acontecer nada comigo mesmo. Vale tudo, qualquer coisa, para ser feliz ou ter aquilo que eu quero conseguir. Uma vez que a vida é uma só mesmo, e o mundo é dos espertos. Eles dizem que a lei humana só protege os mal intencionados, e por isso aplicam todo o seu talento aos meios de fraudá-la. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente essa do nada, pois que rompe os verdadeiros laços da sociedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. Gente, o que ele fala aqui é uma verdade tão grande, que o nosso mundo vive da maneira que vive, exatamente por conta disso. Eu estava vendo hoje um casal de porto-riquenhos, eu não lembro, é aqui da América. O casal que foi preso num aeroporto brasileiro, eu não sei se Viracopos ou Galeão, Rio de Janeiro, eu não sei bem. Ela levava 3 quilos de cocaína nas pernas e levava na bagagem mais não sei quantos quilos. Aí o sujeito estava falando que no Brasil 1 quilo de cocaína vale R$5.000. Nos Estados Unidos vale R$100.000. E na Oceania, para onde eles iam, vale... como é que é?
no Brasil vale R$5.000, nos Estados Unidos vale R$50.000 e na Oceania R$220.000. Então eles se arriscam, vale qualquer risco, para levar 1 quilo de cocaína para aqueles lugares. Quer dizer, a pessoa que raciocina exatamente como Kardec está falando aqui, vale qualquer coisa para adquirir o bem material, porque eu não sei quanto tempo eu vou estar vivo, eu tenho que gozar já. E qual a melhor maneira de gozar a vida? Tendo muito dinheiro. Acreditam essas pessoas, porque não é verdadeiro isso. Quando a gente fala isso, o cara fala assim, esse cara é um fanático religioso. Como que dinheiro não traz felicidade? Não é? Como que dinheiro? Claro que traz felicidade. Eu compro tudo que eu quero. Se eu não compro, eu mando comprar. Essa é a ideia das pessoas. Eu compro beleza, eu compro elegância, eu compro boas roupas, eu compro um bom carro, eu compro uma boa casa, eu vivo bem. Não é? Eu quero que vocês me mostrem uma pessoa que tenha muito dinheiro e seja feliz. Uma só. Me apontem uma. Apenas uma. Quero que vocês me apontem uma. Não existe. Porque nesse mundo não existe felicidade. Tendo ou não dinheiro. O dinheiro, na realidade, ele é um complicador da vida humana. É pior a prova com dinheiro do que sem ele. Porque como nós somos espíritos atrasados, cheios de paixões a serem saciadas, paixões do tipo aberração sexual, violência. Nos Estados Unidos, na década de 40, de 30 e 40, os ricos se reuniam, meia dúzia de ricos se reuniam, para filmarem o assassinato de uma pessoa. Pegavam uma pessoa que era desconhecida na sociedade, levavam para um determinado lugar, assassinavam a pessoa e filmavam a pessoa para se satisfazer a sua paixão pela violência, vendo a morte daquela pessoa. Era reunião de ricos que faziam isso. Pegavam as pessoas, por exemplo, prostitutas, pessoas que não tinham laços familiares na cidade, que eram desconhecidas na cidade, raptavam aquela pessoa, sumiam com ela e depois matavam a pessoa, torturavam a pessoa, né, para que ela tivesse uma morte lenta, né, e filmavam aquela morte. Olha a que ponto chega, né, a satisfação da paixão de uma pessoa que tem muito dinheiro e que não tem nada para fazer com esse dinheiro, porque ela tem tudo. Então ele começa a satisfazer paixões que o tornam piores, muito piores, do que aquele que não tem nada e que está na marginalidade. Aquele que está na marginalidade, lá, o assassino, o violento, o estuprador, na minha opinião é pior. Não sei se vocês consideram assim, mas na minha opinião é pior não, é muito pior. Porque ele devia fazer com que o dinheiro dele pudesse resultar em escola, em hospitais, em uma vida melhor, social melhor para as pessoas, dando emprego, né? Fazendo com que o dinheiro frutificasse, resultasse nisso, e não em mandar alguém matar alguém, torturar alguém, para que ele pudesse se satisfazer a sua tara, né? É uma tara, uma espécie de tara isso. Então, ledo engano aqueles que acham que por não terem tudo o que querem, se um dia conquistarem aquilo que querem, financeiramente, vão ser mais felizes. Ledo engano. Ao contrário, o que a gente vê, pessoas ligadas ao mundo material, são fúteis. Você pouco consegue arrancar de qualidade, de raciocínios claros, de raciocínios ricos, né, de uma pessoa que é fútil. Mas começando a não ter nem uma boa conversa. São conversas fúteis, vazias, que não têm qualidade. É isso que caracteriza as pessoas ligadas ao mundo material. Não é? Muito bem, vamos marcar aqui o item 3, suponhamos aqui, começa com a palavra suponhamos, para nós retomarmos no nosso próximo encontro.
Hoje é dia 20/2 de 1914. 1914 é bom, 2014. 2014. Alguém tem algum comentário para fazer, gente? Esse livro parece que não tem nada para ensinar, mas ele tem muito para ensinar, muito para ajudar a gente a entender a justiça de Deus, viu? Muito. Não é à toa que ele, o segundo título dele é bem sugestivo. Muito bem. Perguntas? Não? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, inteligência suprema do universo, fonte infinita de paz, de amor, de bondade, justiça e misericórdia, para agradecê-lo imensamente por esta oportunidade. Queremos ainda, Senhor, humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos, aliados às boas inspirações que haveremos de receber, os bons espíritos, melhorar a nossa conduta moral. Dá-nos ainda forças para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram dos nossos estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.